Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. Nesta aula de hoje, eu vou fazer uma revisão das operações da álgebra relacional que a gente aprendeu até agora. E, além disso, né, eu vou mostrar exemplos, como a gente vinha fazendo nas últimas aulas, usando a ferramenta Relax, tá certo? E, adicionalmente, eu vou mostrar a implementação desses operadores em um sistema de banco de dados, né, existente no mercado, que no caso aqui eu vou utilizar o SQL Server. Mas se vocês quiserem fazer experimentos usando, por exemplo, Postgres, vocês podem fazer, tá certo? Bom, a primeira operação que a gente chegou a ver, só recordando que a gente classificou as operações da álgebra relacional como operações básica e operações derivadas, tá certo? A gente vai hoje começar a estudar uma das operações derivadas, que é a operação de junção, tá certo? Mas o que a gente tinha visto até agora seriam os operadores básicos, que seriam os operadores, eu teria os operadores unários e os operadores binários, tá certo? Nos unários a gente viu a seleção e projeção, eles são unários porque só tem um operando, ou seja, são aplicados apenas sobre uma tabela ou relação. E os operadores binários são aplicados, precisam de dois operandos, né? São aplicadas duas tabelas, né? Então, tem como operadores binários a união, a diferença e o produto cartesiano. O primeiro operador que a gente viu foi o operador binário da seleção, ou seja, ele é aplicado a uma única tabela, e a ideia desse operador, é se comportar como um filtro de tuplas, tá certo? Então, dado uma tabela, eu vou aplicar uma operação que tem um predicado, e essa operação, que é a operação de seleção, só vai retornar as tuplas que satisfazem esse predicado. A gente viu que a operação de seleção ela tem as propriedades de distributividade e comutatividade, tá certo? E vou mostrar para vocês agora como é que ela seria a operação de seleção na ferramenta, utilizando a ferramenta Relax. Então eu defini esse script de banco de dados para vocês, né, de simulação de um banco de dados de uma universidade, tá certo? E vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui um conjunto de consultas pré-definidas, que eu quero identificar quem são os alunos que estão matriculados na disciplina com código 5001. Então, da tabela curso disciplina, eu só quero retornar os alunos que estão matriculados nessa disciplina, tá certo? Que é a 5051. Então, se eu executar essa consulta aqui, eu vou ver aqui todos os alunos que estão matriculados na disciplina 5001, ou seja, de todos os alunos que aparecem nessa tabela curso disciplina, eu só estou vendo agora esses alunos. Se eu tirasse, por exemplo, a operação de seleção, essa operação de seleção e fosse ver todos os alunos matriculados em disciplinas, né? Então aqui eu vou listar todas as tuplas que estão na tabela curso disciplina. Então a gente pode ver aqui que eu tenho muito mais tuplas, ó, são 2 páginas, então tem muito mais tuplas do que simplesmente aquelas, se eu não me engano, 5 que retornaram. Então vou tirar essa consulta aqui, e aí vou voltar aqui à seleção para mostrar que eu realmente filtrei tuplas, né? De todas aquelas disciplinas, aquelas tuplas, né, a tabela curso disciplina, eu estou retornando só os alunos que estão cursando as disciplinas 5001, tá certo? Então, essa é a ideia da operação de seleção. Bom, então, como eu prometi, a gente vai começar também a ver como é que existem esses operadores em banco de dados existentes no mercado. Não se preocupe, por enquanto, com a sintaxe do SQL, porque a gente não viu ainda, então a gente vai ver na frente. Só quero mostrar para motivar vocês que todas essas operações que a gente está vendo da álgebra relacional, elas são realmente implementadas em sistemas de banco de dados existentes no mercado, tá certo? Bom,
Para isso eu vou usar aquele banco de dados que vocês modelaram, que é o banco de dados lojas, tá certo? Então, essa aqui é a interface do SQL Server, tá certo? Que é uma interface muito boa de se utilizar. Então, aqui do lado esquerdo eu vejo todos os bancos de dados que eu tenho no meu servidor. E para cada banco de dados, por exemplo, aqui eu tenho um banco de dados lojas, eu posso ver as tabelas do banco de dados, tá certo? E para cada tabela, então tem uma tabela aqui chamada histórico, eu tenho todos os atributos daquela tabela, tá certo? E não se preocupe com os detalhes aqui que a gente vai ver mais na frente, que é chave primária, chave estrangeira, isso aqui a gente vai ver mais na frente, tá certo? Porque isso aqui tem a ver com a linguagem SQL. Apesar de serem propriedades do modelo relacional. Mas aí a gente não viu ainda como é que isso aparece num banco de dados existente no mercado. Então aqui eu vou usar consultas sobre duas tabelas, né, nesses exemplos daqui para frente, que seria essa tabela histórico e essa tabela, aí a tabela vendedores, tá certo? Então aqui eu vou trabalhar só com essas duas tabelas, histórico e vendedores, tá certo? Que dentro daquela modelagem que a gente viu, deixa eu só mostrar para vocês aquela modelagem que a gente viu, que vocês fizeram. Então aqui eu tenho o diagrama entidade de relacionamento que vocês construíram, tá certo? Bom, deixa eu fazer aqui a animação. Então aqui bom, então aquela tabela, as duas tabelas que a gente viu há pouco, tá certo? Histórico, então aqui ó, tabela histórico, tá certo? E a tabela vendedores, tá certo? Elas estão implementando o que no modelo entidade de relacionamento, no diagrama entidade de relacionamento que vocês construíram? Estão implementando exatamente esse relacionamento aqui embaixo, ó, entre vendedores. Deixa eu só sincronizar com o iPhone para poder começar a marcar. Então aqui, ó. Então, aquelas duas tabelas estão implementando exatamente esse relacionamento entre a tabela vendedores. Aqui eu coloquei o nome vendas, tá certo? Lá tá histórico. Então quando vocês lerem no SQL Server o histórico, é aqui o que a gente chamou de conjunto de entidade de vendas, tá certo? Então, aqueles exemplos estão implementando exatamente esse relacionamento entre vendedores e vendas, no caso lá que a gente botou o nome histórico. Bom, então deixa eu voltar aqui para apresentar o slide da gente mesmo. Bom, então no SQL Server, tá certo? O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou aplicar a operação de seleção usando o banco de dados SQL Server. Bom, essa consulta aqui, tá certo? Ela está dizendo, ela vai retornar quantas tuplas, tá certo? Existem na tabela vendedores, tá certo? Então, se eu executar essa consulta, ela vai me dizer o seguinte, que existem 15 tuplas nessa tabela. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que existe a operação de filtro de tuplas, que seria a operação de seleção. Então, por exemplo, eu vou querer ver todas as tuplas da tabela vendedores, mas eu só quero ver os vendedores. Esqueci aqui, desculpa pessoal. From vendedores, mas eu só quero ver os vendedores que têm salário maior do que 5 mil. Ou seja, eu não quero mais ver todas as tuplas da tabela vendedores, eu só quero filtrar só os vendedores que têm salário acima de 5 mil. Se eu mandar executar essa consulta, então vocês podem ver aqui que todo mundo que está aparecendo tem um salário maior do que 5 mil. Aqui tem 15 centavos a mais, tá certo? Nessa primeira tupla, mas é maior do que 5 mil. Então vocês veem, a tabela toda tinha 15 tuplas, agora eu estou o quê? Nesse resultado só estou vendo o quê? 4 tuplas.
tá certo? Então, por isso que a operação de seleção é denominada de filtro de tuplas, porque eu estou selecionando tuplas de acordo com o predicado que me interessa, tá certo? Bom, a, a segunda operação que a gente estudou foi a operação de projeção, tá certo? Na operação de projeção, tá certo? Que é a segunda operação na área que a gente viu da álgebra relacional, ela se comporta como um filtro de colunas, tá certo? Ou seja, dado uma tabela, ao invés de eu ver todas as colunas da tabela, ou todos os atributos, eu quero ver determinados atributos da tabela, tá certo? Bom, então, se a gente for especificar uma expressão utilizando a projeção na álgebra relacional, tá certo? Ou seja, a gente está usando a ferramenta aqui do Relax. Então, o que é que eu quero agora? Então, aqui eu vou para o meu banco de consultas, então vou fazer uma projeção, tá certo? Sobre a seleção anterior, que eu estava, na seleção aqui eu estava retornando o quê? Só os alunos que estavam matriculados no código de disciplina 5001. Só que nessa consulta, vou executar de novo essa consulta, aparecem quem? Dois atributos, a matrícula do aluno e o código da disciplina. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu quero ver só a matrícula do aluno, ao invés de ver matrícula do aluno e código da disciplina. Então, para isso eu faço o quê? Aplico a operação de projeção, que das duas tuplas que tem na tabela curso disciplina, só vai aparecer que atributo, o atributo matrícula número, tá certo? Que é o número de matrícula. Então, se eu executar essa consulta com a projeção, então aqui está aparecendo o que agora? Só a matrícula dos alunos, tá certo? Que estão matriculados na disciplina que tem o código 5001, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que na expressão da álgebra relacional, eu posso colocar quantos operadores eu quiser, tá certo? Então, essa operação de projeção está sendo o quê? Aplicado ao resultado dessa operação de seleção, tá certo? Então, essa é a ideia da projeção dentro da álgebra relacional. Se eu for aqui por banco de dados existente no mercado, no caso o SQL Server, como é que eu vou fazer essa projeção? Então, por exemplo, nessa seleção aqui, né, nessa operação de seleção aqui de salário maior que 5.000, está me retornando que todos os atributos da tabela vendedores. Mas eu quero só ver o quê? A matrícula e o CPF, por exemplo, dos vendedores que ganham mais do que 5.000. Então, vou especificar que eu só quero a matrícula do vendedor e, e o CPF dele. Tá certo? Então, eu vou executar essa consulta e agora só aparecem dois atributos, matrícula e CPF. Então, por isso que a operação de projeção é denominada de filtro de colunas. Bom, depois da operação de projeção, nós estudamos a operação de união. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, a gente viu a operação de união, tá certo? Então, a ideia aqui, tá certo? É semelhante à ideia de união de conjuntos, tá certo? Ou seja, vou pegar duas relações, duas tabelas e fazer a união entre elas. Só que para que eu consiga executar essa operação de união na álgebra relacional, as duas relações elas têm que ser compatíveis. O que é que significa isso? Que elas precisam apresentar o mesmo número de atributos, tá certo? E o domínio dos atributos envolvidos na união tem que ser semelhantes. Eu não posso fazer a união de um atributo que é string com um atributo que é numérico, tá certo? Bom, então, como é que seria a operação de união dentro, numa expressão da álgebra relacional? Então, por exemplo, então venho aqui no... Eu quero fazer aqui, ó, a união do nome dos professores
com o nome de todos os alunos da minha universidade. Então, eu quero que nessa consulta apareça o nome de todos os professores e o nome de todos os alunos da universidade, tá certo? Bom, então se eu executar essa consulta, ela vai dar aqui o nome de todos os professores e em seguida o nome de todos os alunos da universidade. Então que são duas janelas, tá certo? Então, é isso que me retorna essa união. Bom, eu disse que o número, eu tenho que, para eu fazer a união, as duas tabelas têm que ser compatíveis. Então, veja o seguinte, que quando eu faço essa projeção aqui sobre a tabela professor, está me retornando o atributo nome, tá certo? E quando eu faço essa projeção sobre a tabela aluno, está me retornando também só o atributo nome, tá certo? Se eu colocasse aqui o atributo matr nr, que é numérico, né? Então estou querendo fazer a união com um atributo que é string, que é o atributo nome aqui, vocês podem observar, tá certo? Com o atributo matr nr, que é do atributo numérico, é do tipo numérico. Se eu for tentar executar essa união, ele não vai deixar. Por quê? Porque as tabelas agora deixaram de ser compatíveis. Por quê? Porque os atributos, apesar de elas terem o mesmo número de atributos, os dois atributos têm domínios diferentes. Aqui eu tenho um atributo de string e aqui eu tenho um atributo numérico. Tá certo? Desculpa, aqui é um domínio, são valores de string, tá certo? E aqui o domínio desse atributo são valores numéricos. Então, por isso que as duas tabelas deixaram de ser compatíveis. Então, se eu voltar aqui para o atributo nome, que são atributos do mesmo domínio, então eu poderia fazer a união. Então, aqui se eu executar, vai dar OK. Tá certo? Bom, se eu for pensar na união aqui em um banco de dados existente no mercado, então vamos imaginar o seguinte: eu quero fazer a união do nome de todos os vendedores, tá certo? Porque para que eu faça a união aqui também, eu preciso que as tabelas sejam compatíveis. Então, vou pegar nome de vendedor, tá certo? Como eu estou querendo trabalhar com essas duas tabelas aqui, eu não vou conseguir fazer a união entre elas, porque os atributos, nome do vendedor é um atributo string, tá certo? E não tenho nenhum atributo string aqui na tabela histórico. Então, vou fazer a união entre vendedores e a tabela filiais, tá certo? Que seria o quê? Nessa tabela filiais aqui, eu tenho o atributo nome da filial, que ele é string, tá certo? Então, eu vou pegar o nome de vendedores e vou fazer uma união com o nome de todas as filiais. Então, no resultado da minha consulta vai aparecer o quê? O nome de todos os professores, de todos os vendedores e o nome de todas as filiais da minha empresa. Desculpa. Bom, então aqui, vamos lá. Então, vou fazer... Então, aqui vai ser a tabela filiais. Tá certo? Então, se eu executar essa consulta, aparece aqui o nome dos vendedores, tá certo? Deixa eu só subir mais aqui o resultado. Então, aqui, ó, até aqui são nome de vendedores. Depois começa a aparecer o nome de deixa eu baixar mais aqui. Na realidade, no SQL Server, ele botou aqui em ordem alfabética, tá certo? Se vocês observarem, ele colocou tudo, ele misturou nome de vendedor com nome de filial, tá certo? Mas, de qualquer forma, o que eu tenho como resultado aqui dessa consulta, tá certo? Que é a união dessas duas tabelas. Uma tabela seria o resultado dessa primeira consulta e a outra tabela seria o resultado dessa consulta. Lembre-se que aqueles operadores da álgebra relacional são aplicados sobre tabelas ou relação e o resultado são relações. A mesma coisa acontece aqui
na linguagem SQL, tá certo? Então, mais uma vez, não se preocupe com a sintaxe SQL, é só para motivar vocês que esses operadores que a gente está vendo da álgebra relacional, eles existem, são implementados nos sistemas de banco de dados existentes no mercado. Bom, depois da operação de união, a gente estudou a operação de diferença, tá certo? Que também se comporta de forma semelhante à operação de diferença entre conjuntos. Para essa operação, tá certo? Então, eu tenho aqui a operação de diferença, né, que é uma operação binária, eu preciso de duas tabelas, tenho dois operandos, tá certo? Ela também requer que as duas tabelas sejam compatíveis, tá certo? E o resultado da operação de diferença da tabela R com a tabela S, ou R menos S, eu vai retornar o quê? Uma relação, né? Ou seja, conjunto de tuplas que contém as tuplas da tabela R que não estão em S. Então, R diferença S retorna tudo que está em R, mas não aparece em S. Tá certo? Bom, então, a gente viu a operação de diferença usando a ferramenta Relax, tá certo? Então, aqui eu vou querer saber quem são os alunos que não estão matriculados em disciplinas, tá certo? Então, aqui, ó, eu quero identificar a matrícula dos alunos que não estão matriculados em alguma disciplina. Então, eu vou fazer o quê? Eu quero que desse conjunto aqui, ó, tá certo? Apareça aqueles alunos que não estão nesse conjunto aqui, que é exatamente, eu tenho um aluno que não está na tabela curso disciplina, que aqui eu tenho essa tabela, eu tenho todos os alunos, a matrícula dos alunos e as disciplinas em que ele está matriculado, tá certo? Bom, só que para eu fazer a diferença, eu tenho que compatibilizar as duas tabelas, por isso que eu peguei aqui, fiz a projeção da tabela aluno sobre o atributo MATRNR, tá certo? Que é a matrícula do aluno, e a mesma coisa eu fiz na disciplina curso e disciplina, tá certo? Apliquei uma projeção para compatibilizar duas tabelas. Então, nesse caso aqui, tá certo? Se eu executar essa consulta, eu vou retornar o quê? A matrícula dos alunos que não estão matriculados em alguma disciplina, tá certo? Então, aqui eu tenho a operação de diferença, tá certo? Então, aqui é exatamente aqui a anotação usada também na ferramenta Relax. Eu tenho, vamos supor que essa aqui é a relação R, né? O resultado dessa projeção, então eu tenho R menos S, que corresponde ao resultado dessa projeção aqui, tá certo? Então, eu tenho todo mundo, o resultado dessa consulta vai retornar todo mundo que está em R, mas que não aparece em S, tá certo? Se eu for querer identificar, por exemplo, aqui nesse banco de dados, lojas, tá certo? Quem são os vendedores que não fizeram vendas, tá certo? Então, qual é a ideia? Eu quero identificar quais são os vendedores que não fizeram nenhuma venda, porque quando ele faz venda, vai aparecer uma tupla aqui, tá certo? Dizendo que ele fez uma venda, que é exatamente aquela ideia do relacionamento lá, que a gente apresenta, vocês construíram um diagrama entidade-relacionamento. Então, aqui, eu quero identificar quem são os vendedores, então vou botar aqui, vou compatibilizar as tabelas, né? Quero quem são a matrícula dos alunos, ou desculpa, a matrícula dos vendedores, tá certo? Que não estão, tá certo? Na tabela histórico. Então aqui a matrícula do vendedor tem um nome, o nome do atributo é Matr vende, tá certo? E aqui a tabela é histórico. Então, se o gerente quer saber, ó, quero saber quem são os vendedores que não fizeram venda alguma, tá certo? Para eu chamar a atenção deles. Opa, desculpa, a operação aqui não é união, né? Então, aqui, ó, essa é a sintaxe da operação de diferença no SQL. Não se preocupe com essa sintaxe. Então, aqui eu estou tendo aqui a diferença da tabela vendedores, mas para compatibilizar, para executar a diferença, eu estou pegando só a projeção do atributo matrícula, tá certo? Com a projeção do atributo grvent de histórico. Então, vou ver quem são os vendedores que não estão lá na tabela que tem todas as vendas, tá certo? Então, se eu executar essa consulta, tá
certo? Então, esses vendedores aqui, eles não têm venda alguma, tá certo? Então, se vocês pegarem, se a gente, por exemplo, vamos pegar aqui o vendedor com matrícula 45, né? E aí vamos ver aqui, ó, ver a matrícula de todos os vendedores que estão lá em histórico. Então, vou executar só essa segunda agora, pessoal, só essa segunda consulta. Então, aqui, se vocês olharem aqui, não vai aparecer o vendedor com matrícula 45, ó. Tá certo? Por quê? Porque esse cara, tá certo? O que tem a matrícula 45, ele não fez venda, então ele não aparece aqui na tabela histórica. Então, executando de novo aqui a diferença, então aqui eu tenho o vendedor com matrícula 45 que não fez vendas, tá certo? Bom, a próxima operação que a gente viu, né, foi a operação de produto cartesiano, tá certo? Bom, a gente viu que a operação do produto cartesiano, o que é que ela faz? Ela associa todas as tuplas de R com todas as tuplas de S, tá certo? A gente viu também, tá certo, que o resultado do produto cartesiano vai conter todos os atributos da tabela R e todos os atributos da tabela S, tá certo? Então, no resultado do produto cartesiano, eu tenho o quê? N mais M atributos, onde N é a quantidade de atributos de R, né, o que eu tenho aqui, e M é a quantidade de atributos de S, tá certo? Bom, então, a ideia aqui, por exemplo, do produto cartesiano da tabela R com a tabela S, é associar cada tupla da tabela R com todas as tuplas da tabela S. Então, se a gente olhar para o resultado aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, eu associei a tupla A1B1 de R com todas as tuplas de S, ó. Então, eu tenho aqui a 1B1 associado a todas as tuplas de S. Desculpa, essa última não é para aparecer. Tentando desfazer aqui, pessoal. Pronto. Então, ó, a tabela S tem 3 tuplas. Então, a ideia é que eu vou pegar essa primeira tupla e associar as 3 tuplas de S. Então, é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Tá certo? Associei a 1B1 às 3 tuplas de S. E observem que no resultado do produto cartesiano, eu tenho o quê? Todos os atributos de R e depois todos os atributos de S. Então, essa é a ideia da operação do produto cartesiano. Então, por exemplo, se eu for fazer um produto cartesiano usando a ferramenta Relax, então aqui vou fazer um produto cartesiano da tabela professor com a tabela disciplina. Então, o que é que vai acontecer? Esse produto cartesiano vai associar todas as tuplas de professor com todas as tuplas de disciplina. Então, se eu executar essa consulta aqui, ó, o que é que eu vou ter? Ó? O professor 21, 25, que é esse professor Sócrates, está associado a todas as tuplas de disciplina, tá certo? Então, aqui ele aparece várias vezes, por quê? Porque para cada tupla dele, a tupla do professor Sócrates, eu vou associar todas as disciplinas que eu tenho, tá certo? Então, aqui, ó, o professor 21, 25 está associado a todas as disciplinas. Se eu passar aqui para a próxima página, já tem o professor com a matrícula 21, 26 associado a todas as disciplinas, tá certo? Então, se olhar só a tabela disciplina, tá certo? O que é que acontece? Então, vou ver só o que tem na tabela disciplina. A tabela disciplina tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 duplas. Ou seja, existem 10 disciplinas na minha universidade, né? Vamos supor. E então, como eu vou associar cada professor a todas as disciplinas, então para cada professor vão estar vai gerar o quê?
10 tuplas, vão gerar 10 tuplas na tabela resultado do produto cartesiano, tá certo? E a outra coisa aqui que é importante, então aqui eu estou vendo só a tabela de disciplinas, eu vou executar de novo o produto cartesiano, que no resultado eu tenho o quê? Os atributos, ó, eu tenho todos os atributos de professor, tá certo? Então eu tenho matrícula, professor, o nome, o cargo, a sala, e tenho os atributos de disciplina. Qual a disciplina, o nome da disciplina, quantidade de créditos e quem é o professor da disciplina. Tá certo? Então é importante observar aqui também o seguinte, que o professor 21, 25, que é esse professor Sócrates, ele está associado a uma disciplina aqui, ó, que é essa disciplina 50, com código 5001, tá certo? Então, essa primeira disciplina aqui, só que essa disciplina é ministrada pelo professor que tem matrícula 2137. Então, eu associei esse professor com a matrícula 21, 25 a uma disciplina que não é lecionada por ele, mas por um outro professor, tá certo? Então, essa é a semântica do produto cartesiano, tá certo? Bom, se a gente for ver como é que se comporta o produto cartesiano num banco de dados existente no mercado, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui o produto cartesiano de vendedores históricos, tá certo? Então aqui eu vou botar para aparecer todos os atributos, eu não vou fazer projeção. Então aqui eu vou fazer para aparecer todos os atributos, tá certo? Então, quando eu faço esse produto cartesiano, podem observar aqui o seguinte, que essa vendedora aqui, Maria Luísa, vai estar associada aqui a todos as tuplas da tabela vendas. Então vejam que aqui, ó, os atributos vendedores, matrícula, nome, salários, código filial e CPF, tá certo? Se está nulo aqui é porque não existe CPF para essa vendedora, tá certo? Não foi informado um CPF para ela. E aí começa a aparecer aqui todos os atributos da tabela histórica. Matrícula, vende, código de item, tá certo? Quantidade, preço, venda e data, hora, venda, tá certo? Então é o seguinte, eu associei aqui o vendedor com matrícula 88888, tá certo? Com uma venda que foi feita pelo vendedor com código 3, tá certo? Então, eu estou associando cada vendedor da tabela vendedores a todas as tuplas, ou seja, a cada venda feita na tabela histórico, que aparece lá na tabela histórico. Então, isso vai valer para todos. Ó. Então, aqui eu tenho o vendedor IAMI, a vendedora IAMI associada a todas as tuplas da tabela vendas, né? Então, aqui ó, já aparece o CPF porque já foi informado o CPF, tá certo? Então, essa é a semântica da operação de projeção, de produto cartesiano, desculpa, pessoal. Bom, então, hoje, depois dessa revisão, a gente vai começar a estudar o que a gente chama de operadores derivados, tá certo? Por que eles são operadores derivados? Porque eles são definidos a partir dos operadores básicos. Então, esses operadores que a gente vai estudar aqui, eles são definidos a partir desses operadores que a gente fez há pouco uma revisão sobre eles. E quem seriam esses operadores? A junção, tá certo? A semijunção. A gente vai ver que também a gente vai trabalhar com o conceito de junções externas. Eu vou falar isso mais na frente, tá certo? Então, tem a junção, tem a semijunção, a interseção e a divisão. Tá certo? Bom, desses operadores, o que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? É a operação de junção. Agora há pouco, eu mostrei para vocês que na operação de produto cartesiano, por exemplo, de R com S, eu vou retornar cada tupla de R associada a todas as tuplas de S. E aí a semântica da operação de junção, tá certo? É o quê? Definir que eu só quero
fazer essa associação de tuplas de R com S de acordo com o quê? Com o resultado, com a aplicação de um determinado predicado. Então, essa aqui é a notação da operação de junção e eu preciso, para essa operação de junção entre essas duas tabelas, de um predicado, para eu ter um critério de associação de tuplas de R com tuplas de S. Então, por que essa operação de junção ela é uma operação derivada? Porque a ideia é, sobre o produto cartesiano de R sobre S, eu quero que só apareçam as tuplas desse resultado que satisfaçam um determinado predicado. Tá certo? Bom, esse predicado é denominado condição de junção, a gente vai falar muito desse conceito de condição de junção, tá certo? E o predicado só pode conter o quê? Operações de comparação entre atributos de R ou S, de R e S, tá certo? Então, no predicado eu tenho que ter operações de comparação entre atributos de R e S ou entre atributos de R e S com constantes, tá certo? Então, sempre no predicado da condição de junção, eu tenho que envolver atributos das duas tabelas. Ou seja, comparando esses dois atributos ou comparando esses dois atributos com constantes. Então, por exemplo, eu posso querer fazer uma junção de R com S, mas eu quero que nesse resultado da junção só apareça quem? As tuplas, né, de R e S que têm valores diferentes para o atributo B. Tá certo? Que é exatamente aqui a minha condição de junção. Então, aqui eu tenho minha tabela R, minha tabela S, e aí o resultado da junção de R com S, tendo como condição de junção que o valor do atributo B em R seja diferente do valor do atributo B na tabela S, então o resultado é esse aqui. Então, se você olhar aqui para cá, eu estou associando a 1B1 com quem? Com a 3B3C5, que é da tabela S, tá certo? A1B1 com a tupla A2B3C3 da tabela S, tá certo? E não associo A1B1 com a tupla A2B1C4 da tabela S. Por quê? Porque o valor do atributo B são iguais, tá certo? Então, eu só quero que apareçam as tuplas que não tenham o atributo B, o valor do atributo B igual. Eu só quero que apareçam as tuplas que têm um valor de atributo B diferentes lá em R, tanto como S. Tá certo? Então, essa é a semântica da operação, operação de junção. Bom, e aí como é que a gente pode utilizar a junção na álgebra relacional, né? Numa expressão da álgebra relacional para retornar uma consulta, né? O resultado de uma consulta que a gente quer. Então, muitos de vocês devem ter se perguntado em algumas das consultas que a gente fez até agora, que a gente pegava matrícula de professor, matrícula de aluno para compatibilizar as tabelas, por exemplo, e não pegava o nome, tá certo? Por que a gente não pegava o nome? Porque para pegar o nome, a gente vai precisar da operação de junção. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu quero o nome dos professores que não estão ministrando disciplina. Tá certo? Até agora, a consulta que a gente utilizou na álgebra relacional, que a gente conseguia fazer para identificar professores que não estavam ministrando disciplinas, foi a seguinte, ó. Eu vou aqui. Então, vamos construir aqui dinamicamente aqui. Então, eu quero o quê? Saber quem são os professores que não estão ministrando disciplina. Então, eu tenho que ter o quê? Uma operação de diferença, né? Entre professor e disciplina. Porque aqui em disciplina eu tenho a matrícula do professor que está ministrando aquela disciplina. Então, eu quero saber qual é a matrícula do professor que não está ministrando disciplina alguma. Tá certo? Então, eu vou fazer essa diferença, professor com disciplina. Para isso, eu preciso compatibilizar as duas tabelas, não é isso? Então, eu faço a projeção. E aí, para eu fazer essa projeção, eu tenho que compatibilizá-la, né?
Então é Matr underscore prof. E aqui eu vou ter a projeção de professor, que é esse atributo professor. Então aqui, o atributo professor representa o que? A matrícula do professor que está ministrando a disciplina na tabela disciplinas. Então, se eu fizer essa diferença, tá certo? Então, eu consigo enxergar o que? A matrícula dos professores que não estão ministrando disciplina. Só que agora eu quero ver o quê? O nome do professor que não está ministrando disciplina, tá certo? Então, para isso, eu preciso da junção. Por quê? Porque o nome do professor está nessa tabela professor, tá certo? Bom, então, como é que seria, voltando aqui para a nossa apresentação, como é que seria a expressão da álgebra relacional que vai retornar o resultado dessa consulta? Bom, para eu conseguir fazer isso dentro do Relax, tá certo? Eu preciso usar essa operação aqui, que é uma operação de renomeação, row, vou já mostrar para vocês lá no Relax, tá certo? Que a ideia dessa operação é o seguinte, eu estou dizendo aqui, ó, a tabela professor, depois da execução dessa operação aqui, ó, então, o resultado dessa operação vai fazer o seguinte, vai renomear a tabela professor para ser o que? A tabela X, tá certo? Então, o row, a operação row, é de renomeação de tabela. Então, se eu voltar aqui no Relax, então aqui eu tenho a operação row, tá certo? Então, vocês estão vendo que essa operação é uma operação de renomeação de tabela. Eu posso também renomear colunas, tá certo? Mas, por enquanto, a gente vai renomear tabela, tá certo? Então, aqui, ó, exatamente aquilo que eu mostrei há pouco. Row AX significa o quê? Renomei a tabela A para a tabela X, ou seja, o que se chamava tabela A, agora vai se chamar tabela X, tá certo? Então, aqui na nossa, essa nossa expressão aqui, o que é que eu estou dizendo? A tabela professor, depois do resultado dessa operação, vai se chamar X, tá certo? Bom, o que é que eu tenho aqui nessa expressão? Então, primeiro eu tenho o quê? Uma diferença que a gente fez agora há pouco, entre a tabela professor e a tabela disciplina, tá certo? Só que o seguinte, o resultado dessa projeção aqui, que é para compatibilizar as duas tabelas, a ideia é o seguinte, eu vou fazer essa diferença, onde aqui é a projeção de quê? Da tabela X, porque eu fiz um renomeamento de professor para X, e sobre o atributo Matr Prof, tá certo? Que agora é um atributo da tabela X, porque eu renomei a tabela professor para essa expressão. Então eu faço a diferença, tá certo? Da tabela X, né, com a tabela disciplinas, né? Isso vai retornar o quê? A matrícula do professor que não está dando disciplina. E com esse resultado, né? Então eu fiz aqui a diferença. E com esse resultado eu vou fazer um produto cartesiano com quem? Com a tabela professor. Para eu associar o quê? Aquela matrícula ao nome do professor que tem aquela matrícula. Tá certo? Bom, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês usando a ferramenta Relax. Tá certo? Então aqui, eu tenho a matrícula dos professores que não estão ministrando disciplina, só que agora eu quero ver o quê? O nome desses professores. Então aqui é aquela mesma expressão que está lá no nosso slide, tá certo? Bom, deixa eu só colocar aqui. Então aqui eu vou fazer uma junção. Ó. Então, o que é que eu tenho aqui nessa primeira linha? Primeira coisa que eu tenho aqui, ó, renomeei a tabela professor para se chamar a tabela X. Então, depois dessa operação, é como se essa tabela professor se chamasse X para essa operação aqui de projeção, tá certo? Então, é como eu vou fazer uma projeção do atributo da tabela X, né, que é a tabela professor, na realidade, sobre o atributo Matr Prof. Então,
essa projeção aqui vai retornar o quê? A matrícula do professor. E essa projeção aqui vai retornar o quê? A matrícula do professor que está dando uma determinada disciplina. Então, se eu olhar para cá, então essa diferença vai pegar esse atributo aqui, certo? Só que a tabela, porque eu fiz esse renomeamento aqui, vai se chamar tabela X, é como se isso aqui deixasse de ser professor para ser X, tá certo? E então a diferença dessa tabela com essa tabela de disciplinas. Aí eu sei quem são a matrícula dos professores que não estão dando disciplina. Bom, com essa matrícula, eu vou fazer o quê? Uma junção com a tabela professor, tá certo? Onde a condição da minha junção vai ser o quê? Bom, eu tenho uma matrícula e quero saber o nome do professor daquela matrícula. Então, eu vou pegar a condição de junção sendo o quê? A matrícula do professor na tabela X, tá certo? Que ela foi renomeada, fruto de uma renomeação. Com o quê? Com a matrícula do professor da tabela professor. Então, agora eu associo quem? Quem são as tuplas da tabela X, né? Que tem a mesma matrícula com as tuplas da tabela professor. E daí eu posso pegar o nome que está lá na tabela professor, que é exatamente essa projeção mais externa aqui. Eu estou pegando que o nome da tabela professor, o atributo nome da tabela professor. Então, se eu executar essa consulta, tem alguma coisa, deixa eu ver aqui, line 1, então, deixa eu ver aqui, talvez porque eu quebrei essa linha, não. Pronto, foi exatamente isso. Porque como eu quebrei a linha, ele não aceitou. Então, eu vou executar aquela expressão, tá certo? E aqui eu estou retornando o quê? Ó? O nome dos professores, tá certo? Que não ministro disciplina alguma. Vamos lá. Se eu pegar só essa expressão aqui, está me retornando o quê? A matrícula dos professores que não tem disciplina alguma. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui nome e matrícula do professor. Deixa eu ver aqui. Essa aí. Vamos botar. Pronto. Professor Mati. É porque é Matier Prof. Desculpa, pessoal. Aqui tá uma vírgula para ser um ponto, né? Pronto. Deixa eu ver aqui o que ele tá. Professor nome. Pronto. É que eu esqueci da vírgula. Porque como eu tenho dois atributos aqui na projeção, eu estava esquecendo da vírgula, tá certo? Então agora o resultado da consulta está me mostrando o quê?
o nome do professor e a matrícula dele. Então, se eu executar só essa diferença, vamos lá, voltar novamente aqui para essa diferença. Então, são os professores 21, 27, 21, 36. E vou executar agora para aparecer o nome deles. Então, tem o professor 21, 27 e o professor 21, 36, que tem o nome Copérnicos e o nome Curry. Tá certo? Então, essa expressão vai retornar o nome dos professores que não estão ministrando nenhuma disciplina. Bom, esses erros todos de sintaxe foi interessante ter aparecido aqui, porque vocês vão perceber, tanto aqui na álgebra relacional como lá na linguagem SQL, que em muitas consultas é difícil encontrar os erros de sintaxe, porque você tem um código grande, e aí são linguagens muito amarradas à sintaxe. Então, isso vocês vão ter que se acostumar, às vezes, a identificar esses erros de sintaxe, e porque dessas linguagens elas são muito amarradas à tipagem e à sintaxe. Sim, aí vamos ver agora como é que seria uma operação de junção dentro de um banco de dados existente no mercado. Então, quando eu fiz aqui, essa consulta, esse produto cartesiano entre vendedores e histórico, eu associei cada vendedor a todas as tuplas de histórico. Mas eu quero ver o seguinte, eu quero ver os vendedores e suas vendas, tá certo? Então, eu vou fazer uma operação de junção. Então, para isso, eu vou precisar de quê? Essa é uma das sintaxes da operação de especificar a operação de junção. Então, eu quero o quê? Que o atributo matrícula que está lá em vendedor seja o quê? Igual ao atributo matr vende que está lá em histórico. Por que isso? Porque eu quero associar o vendedor a realmente suas vendas. Porque aqui eu tenho o vendedor IAMI, que tem a matrícula 13, tá certo? Que está associado, por exemplo, a uma venda aqui, que foi feita pelo vendedor 99 e não pelo vendedor 13, tá certo? Então, se eu fizer essa junção aqui, executar essa junção e pegar, por exemplo, a vendedora IAMI, né? Então, aqui sempre a matrícula dela, da vendedora, está igual ao atributo, né? MATR20 que está lá em histórico, tá certo? Agora eu estou corretamente associando a vendedora IAMI às suas vendas, tá certo? Então, essa é a semântica da operação de junção, tá certo? Então, dentro da álgebra relacional, né, a operação de junção tem exatamente essa sintaxe, né, de associar tuplas de uma tabela R com a tabela S, desde que essas tuplas satisfaçam a condição de junção, tá certo? Bom, e aí fica como atividade para vocês, tá certo? Especificar a expressão da álgebra relacional para essa consulta aqui. Mostrar o nome do professor e o nome da disciplina ministrada por ele. Então, eu quero saber o nome do professor e qual é o nome da disciplina que ele ministra. Tá certo? Então, fica aí como atividade para vocês treinarem expressões da álgebra relacional utilizando a ferramenta Relax. Tá certo? Bom, na próxima aula, a gente vai continuar começando a estudar a operação de semijunção, tá certo? Então, a gente vai terminar essa aula por aqui. Espero que tenha ficado mais claro para vocês os operadores básicos da álgebra relacional e o operador de junção, né? E, inclusive, mostrando essas operações usando a ferramenta Relax, tá certo? E mostrando a implementação delas usando um sistema de banco de dados existente no mercado, tá certo? Então, está claro para vocês a partir de agora que essas operações realmente são implementadas em sistema de banco de dados existente no mercado, e essas operações, as operações da álgebra relacionais, são fundamentais para o conceito de otimização de consulta, tá certo? Então, aqui eu estou mostrando um plano de execução para essa consulta. E a base, e esse é um plano já otimizado, e a base para essa otimização do plano de execução de consulta, tá certo? Tem a ver com propriedades dos operadores da álgebra relacional, que vocês vão ver isso na disciplina de SGBD, mais à frente.
tá certo? Então vamos terminar essa aula por aqui e na próxima aula a gente continua. Grande abraço a todos.